lá vou eu gravar o vídeo de novo pela segunda vez, porque a minha lapela resolveu gravar apenas 28 segundos da primeira vez que eu gravei esse vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Ariel e esse é o canal Pop Nerd. E seguinte, com a chegada da quarta temporada de Attack on Titan, a gente foi apresentado ao drama e à perseguição que o povo eldiano sofre no país de Marley, o país com maior poder bélico no mundo de Attack on Titan. E uma coisa muito curiosa que eu vi nos comentários aí da galera falando sobre o episódio é que algumas pessoas falaram que alguns dramas que os eldianos estão sofrendo na verdade são coisas que só acontecem na ficção e que não podem acontecer na vida real, sendo que já aconteceu. E é basicamente isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva, deixe o like para ajudar, compartilhe esse vídeo com algum amigo, considere também se tornar um membro aqui do canal, você vai receber benefícios exclusivos e também vai estar contribuindo aqui para manter esse humilde canal vivo. Dito isso, vamos pro vídeo. No final da terceira temporada de Attack on Titan, a gente foi apresentado a um mundo fora das muralhas. Por anos a gente pensou que os titãs eram os verdadeiros inimigos, mas na verdade os verdadeiros inimigos são os humanos, especificamente os marlenianos. Os eldianos são descendentes de Ymir, ou seja, eles conseguem ativar o poder titã. Tanto Marley como o resto do mundo vê os eldianos como uma espécie de problema, porque o poder titã é algo muito temido, já que a história conta que os eldianos foram responsáveis por inúmeras mortes, genocídios e guerras que o mundo passou. E por isso agora os eldianos são perseguidos, eles não têm direito à liberdade ou cidadania como um cidadão comum tem, e claro, todo mundo vê eles como uma espécie de demônio, de problema, algo que se fosse exterminado seria melhor. Saiam da frente, seus vermes! Mais desses sangues do diabo. Esse povinho de Eldia está em todos os lugares hoje em dia. Não há nenhuma prova de que isso realmente aconteceu, de que os eldianos realmente massacraram e fizeram inúmeros genocídios. Mas uma coisa é incontestável: o poder titã é realmente algo muito destrutivo. Só que Marley, muito esperta, não só controlou os eldianos e os privou ali de terem uma liberdade, de terem uma vida comum. Os marlenianos, é claro, adquiriram o poder dos titãs para usar em guerras, para conquistar mais terras, povos, riquezas e muito mais. No fim, Marley se tornou o país com maior poder bélico do mundo. Afinal, é meio difícil lutar contra titãs. Na mais recente temporada, a gente viu que os humanos estão começando a desenvolver tecnologias que podem bater de frente sim com os titãs. Mas o poder deles ainda é realmente algo muito grandioso. É claro que toda essa treta entre titãs, poder e tal é realmente fantasioso e fictício. Eu espero que realmente não aconteça em nenhum momento da nossa história aqui no mundo real. Mas e se eu te contasse que o drama, a perseguição que os eldianos estão sofrendo atualmente no anime é algo muito semelhante com um pedaço da nossa história que realmente aconteceu? Eldianos e judeus não necessariamente são iguais, eles tiveram dramas diferentes, problemas diferentes, mas uma coisa eles têm bastante em comum: a perseguição e o drama que esse povo precisa sofrer. E o modo operandi que Marley e os nazistas tinham eram bem semelhantes. Primeiro, eles associavam a raça ali que eles estão perseguindo, a raça, como descendentes dos demônios, como monstros, uma raça monstruosa que merece ódio, merece repulsa, que tem que ser combatida. Mais desses sangues do diabo. E falar sobre sua raça. É óbvio que somos demônios que amam dinheiro, certo? Óbvio. Ah, olha esse pequeno judeu idiota. Aqui é um desenho das cabeças deles. Ah, e quem está operando o maquinário no cérebro deles? O diabo. Ah, engraçado porque é verdade. Marley conta ao seu povo e também ao mundo que os eldianos foram responsáveis por toda a desgraça que o mundo precisou enfrentar no passado. Genocídios, ataques, mortes. Eles precisam pagar essa dívida histórica com o mundo, talvez até com um extermínio. O desemprego, a fome, os problemas, a falta de dinheiro, tudo culpa dos judeus. Eles que venderam a Alemanha na Primeira Guerra. É tudo culpa deles. Todos os problemas que a gente enfrenta é culpa dos judeus. Os judeus? É porque eles trabalham muito bem? Eles não estão lá porque são bons, seu bobo. Não são bons em nada. Estão lá porque não prestam.
Eles são o inimigo. O inimigo? Mas pensei que estivéssemos lutando. Não prestam, Bruno. Maus vermes perigosos. Por causa deles, perdemos a Grande Guerra. O mundo precisa se livrar desse povinho de Eldia. A humanidade reza por isso. E aos poucos essa ideia é vendida, ela é ali implantada na cabeça das pessoas, e quando você vê, isso já se tornou um senso comum e as pessoas realmente compraram essa ideia. E a opressão de Marley sobre os Eldianos aconteceu por tanto tempo, foram tantos anos enfrentando esse tipo de opressão, que os próprios Eldianos realmente aceitaram que são um povo desgraçado, que os seus antepassados realmente fizeram tragédias horríveis, mesmo que eles não tenham nenhuma prova disso, e que eles precisam pagar essa dívida histórica com Marley, eles precisam fornecer ali jovens para ir para os campos de guerra, para linhas de frente com o poder titã, para exterminar a Ilha Parades, que seja, para que eles enfim possam ser tratados como pessoas comuns. Ou seja, foi feita ali toda uma lavagem cerebral, não só nos Eldianos, mas também como nos Marlenianos. Marley conseguiu poder, Hitler também. Os dois venderam a história de que os inimigos são os judeus, os Eldianos, que seja, eles que traíram a humanidade, traíram a pátria, venderam o orgulho alemão. E claro, os dois também venderam essa ideia de que são raças demoníacas, raças das sombras, raças que não são humanas. É algo que tem que ser combatido. Língua de serpente. Língua de serpente? É, sim, escamas. Porque uma vez um judeu acasalou com um peixe. Usar. 連中はまさしく悪魔で残虐非道な奴らだったよ。ここにいた日々はまさに地獄だった。 E aí a gente entra na perseguição que os dois países tiveram quando conseguiram poder. Os alemães logo colocaram os judeus em guetos. Eles não podiam sair dali sem autorização. Eles tinham que ficar lá. Precisavam usar braçadeiras, assim como os eldianos, para que outras pessoas soubessem que eles são judeus. Não podiam de jeito nenhum sair das áreas ali dos guetos ou dos campos de concentração sem que algum oficial autorizasse. E dificilmente conseguiam essa autorização. Não podiam se relacionar nem se aproximar de cidadãos alemães, assim como os eldianos também não podem se aproximar ou se relacionar de marlenianos. Ou seja, nenhum dos dois tinha liberdade. Ambos precisavam ficar ali, nos campos que eles precisavam ficar, com a braçadeira ali certinho, sem falar com ninguém, tendo a vida miserável ali que eles estão destinados a ter. Eu já falei, não esqueçam as braçadeiras quando forem sair. Vocês não podem sair das muralhas de jeito nenhum. Vocês são do campo de concentração de Libero, né? Deixa eu ver sua permissão para sair. Eu não tenho. Você entrou na cidade sem permissão. Você sabe o que acontece, né? Sei sim. Você quer trabalhar ou você quer apanhar? E muitos pensam, por que esse povo não se revoltaram? Por que os eldianos não se juntam e batem de frente com os marlenianos? Por que os judeus não se revoltam e se juntam contra os alemães? Primeiro que isso não é uma coisa simples. Segundo que havia toda ali uma manipulação psicológica. Hitler, por exemplo, vivia dizendo que qualquer ato de rebeldia iria resultar no extermínio. Era uma consequência que precisava ser feita. E esse discurso também era repetido em Marley. E essa coisa vai acontecendo, essa ideia vai sendo vendida aos poucos e aos poucos. Quando você se dá conta ali, o extermínio já é uma coisa comum e também é um medo comum. Eles acabavam aceitando. Eles achavam que era melhor abaixar a cabeça, aceitar a opressão quieto, para que o seu povo continuasse, pelo menos respirando, né? E bem, se há leis, também há punições. E aqui talvez seja o ponto que mais difere os eldianos dos judeus durante a Segunda Guerra. Enquanto os judeus acabavam indo para campos de concentração e, lamentavelmente, encontravam a morte lá, os eldianos não podem ser exterminados, mesmo que Marley queira muito isso. Porque só os eldianos podem ativar o poder titã. E o poder titã é algo muito importante para Marley, para que eles consigam se manter ali no topo da hierarquia bélica do mundo. Por isso, querendo ou não, Marley precisa manter aquele povo ali, precisa manter esse povo controlado dentro ali das muralhas que eles fizeram. Mas se algum eldiano resolvesse se rebelar, se acontecia qualquer ato de rebeldia, ou se apenas uma criança fosse explorar o mundo sem permissão e saísse ali dos limites, bem, aí eram punições severas. Mortes, torturas e a punição principal era ser educadamente convidado a se transformar em um titã e vagar eternamente na Ilha Parades. Isso mesmo.
A colônia penal para traidores de Eldia, Ilha Parades, é onde você vai cumprir a sua sentença perpétua, como um titã puro. Desse modo, Marley conseguiu controle total ali sobre os Eldianos, de forma que quase nunca alguém se rebelava. Quando se rebelavam, os próprios Eldianos viam aquilo como um absurdo. Afinal, eles já estão com essa ideia na cabeça de que eles realmente precisam enfrentar tudo isso, eles realmente merecem passar por tudo isso por conta dos seus antepassados. Eu já te disse, nossos ancestrais são pecadores horrorosos. Eles eram eugenistas que tentaram limpar... A Fê e eu não fizemos nada disso! A gente só tava passeando! O que você tem de errado? Você quer que toda a nossa família seja mandada para o paraíso? Ou seja, foi feita uma manipulação perfeita. Este aqui é o mundo de Attack on Titan. Mas uma coisa muito curiosa é que se você vira ele de ponta cabeça, ele vira o nosso mundo. Marley fica onde seria o continente africano aqui no nosso mundo. A diferença é que o mapa no mundo de Attack on Titan é visto de cabeça para baixo, mas no espaço meio que não existe cima ou embaixo. Você enxerga da forma que você quiser. No nosso mundo enxergamos desse jeito aqui, mas em Attack on Titan eles enxergam o mundo dessa forma. Mas deu para ver que a história de Attack on Titan realmente se passa num mundo como o nosso, com nomes de países e continentes diferentes. E por que eu estou falando disso aqui nesse vídeo? A gente tem a Ilha Parades, que fica ali, né, perto de Marley. E no nosso mundo também temos uma ilha ali perto do continente africano, que fica exatamente no mesmo lugar do mapa onde fica a Ilha Parades. E nesse lugar fica a Ilha de Madagascar. E cara, acredite se quiser, tinha um plano de enviar os judeus para a Ilha de Madagascar para que eles ficassem lá isolados do mundo, assim como acontece em Attack on Titan, onde os Eldianos acabaram indo para lá. A diferença é que o próprio Rei Fritz levou eles para essa ilha. Isso provavelmente foi uma referência do Isayama, ele só mostra como realmente existe toda uma base ali na nossa Segunda Guerra para que a história de Attack on Titan fosse escrita. Hitler e Eren são dois lados diferentes da mesma moeda. Ambos têm a mesma linha de raciocínio e ideologias parecidas. A diferença entre os dois foi o trajeto que cada um precisou passar para chegar ao poder e, vou matar todo mundo. E agora você deve estar pensando assim, não, como assim? Tem nada a ver? O Eren, ele tem os motivos dele, os Marlenianos realmente fizeram desgraça no mundo inteiro. O Eren tem os motivos dele para pensar desse jeito, se você parar para pensar direitinho. É aí que eu quero chegar. O Hitler culpava os judeus pela desgraça do seu povo. Toda a fome, todo o desemprego, todas as dificuldades que a Alemanha passou, o Hitler direcionou aos judeus porque eles negociaram ali, precisaram fazer acordos que prejudicaram a Alemanha e resultou no que resultou. E a gente tem o Eren. O Eren culpa os Marlenianos por todos os problemas que eles precisaram passar, ainda que o povo de Marley não tivesse muito a ver com isso, foram decisões do governo. O Eren direciona toda a culpa aos Marlenianos, porque eles já estão corrompidos, e propõe um genocídio global para que, enfim, os Eldianos possam ser livres. Se a gente matar todos os inimigos ali, vamos ser finalmente livres. A diferença do Eren e do Hitler é que a gente acompanhou a tragédia do Eren. A gente viu as desgraças que ele precisou passar por conta das decisões que o governo de Marley tomou. A gente viu o Eren perdendo a mãe, viu ele perdendo amigos, viu ele passando por 1 bilhão de problemas, 1 bilhão de tragédias. O que faz a gente ficar empático com ele. E eu vejo direto várias pessoas nos fóruns falando que ele tá certo, que ele passou por muita coisa, que Marleniano é tudo FDP mesmo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que os seguidores de Hitler também não eram empáticos com ele? Afinal, Hitler também passou por alguns problemas ali durante a sua vida. E assim como ele, o povo ariano ali, as pessoas próximas, ou nem próximas, mas pessoas ali da mesma cultura, do mesmo país que eles, estavam sofrendo com ele, com os problemas e as crises que os países estavam enfrentando. E aí surge alguém, direciona a culpa de todos os problemas do país para um grupo específico, e ali as pessoas ao redor que estão passando por todos esses problemas acabam escutando tanto isso
que pensam: acho que esse cara tem razão. Realmente, eu passei por muita coisa, ele também passou por muita coisa. Foram realmente problemas grandes, a gente realmente passou por muita fome, por muita desgraça. E eles foram os culpados? Não, então peraí, eles realmente têm que sofrer com isso, eles têm que pagar por isso, isso não pode ficar desse jeito. E assim como o Hitler, o Eren também não perguntou a ninguém. Ele não chegou aos Eldianos e perguntou o que devia ser feito. Ele tomou a decisão por si só, teve alguns apoiadores e falou: vou fazer isso aí, pronto, não quero saber. Até mesmo as pessoas próximas ali, o Armin e a Mikasa, eram contra essa ideia e ele não escutou ninguém. Ou seja, ele foi autoritário, não perguntou nada a ninguém, assim como o Hitler, e promoveu um genocídio pro resto do mundo. E na minha opinião é isso que torna Attack on Titan uma história tão diferente. A gente tem o Hitler e o Eren. O Hitler era um cara que estava oprimindo as pessoas, os povos, e estava no poder. Enquanto o Eren sempre foi a vítima. Ele conseguiu o poder ao longo da série, é claro. Mas no fim não importa se a pessoa está na posição opressora ou na posição da oprimida. Basta um pouco de ódio, um pouco de raiva, um pouco de rancor direcionado a um grupo específico, uma religião. E alguém com esses pensamentos chegar ao poder e pronto, a perda tá feita. Caralho, essa porra desse cachorro, mano. E é legal a Attack on Titan estar trazendo esse tipo de discussão para os dias de hoje, porque isso ainda acontece. A gente tem como, por exemplo, os muçulmanos que são perseguidos ainda hoje, por conta de facções, né, terroristas que tem aí pelo mundo. A gente teve no ano passado um atirador que entrou em uma mesquita e matou vários muçulmanos que não tinham feito nada para ninguém, não tinham feito nada de errado, estavam apenas ali manifestando a sua fé. Eles não tinham nada a ver com os grupos terroristas e mesmo assim sofreram na mão do ódio. E imagina se um cara como esse atirador chega ao poder, será que ele não teria esse estalo? Querendo ou não, essas coisas nunca acabam, esses pensamentos podem surgir a qualquer momento da história. E por isso que eu acho incrível o Attack on Titan estar trazendo esse debate do que é o certo e do que é o errado. Ou que até o protagonista que sofreu durante toda a obra, de repente não é mais o protagonista bonzinho. Por mais que ele tenha sofrido muito, nem toda atitude é justificável. Não há verdade absoluta no mundo. Essa é a realidade. Todo mundo pode ser Deus e pode ser o diabo. Basta que os outros acreditem nisso. Mas enfim, galera, é basicamente isso. Eu gostaria de deixar aqui também créditos ao canal Tsuzuko. Ele fez um vídeo muito mais bem detalhado do que esse sobre a semelhança dos Eldianos com os judeus, citou várias referências e fontes históricas. Então se você quer algo mais detalhado ali, com mais profundidade, eu sugiro muito que você veja esse vídeo, é um vídeo excelente e algumas imagens e referências eu peguei de lá. Então eu recomendo muito que você veja esse vídeo. E se você gostou desse vídeo aqui, por favor, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Considere se tornar um membro. Tá aqui a lista de benefícios para você conferir. Mas é basicamente isso, pessoal. Esse vídeo deu trabalhão, tô gravando ele pela segunda vez, tá muito quente aqui, tô com duas luzes direcionadas na minha cara e tem um cachorro que não para de latir. Então, pela luta, pelo tatakae que eu estou tendo para fazer esse vídeo, deixa o like aí, galera. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no meu próximo vídeo. Valeu!